Mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de paz. Aonde há luxo de alguns, alegria não há. Jamais a mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância deter, Agindo naqueles que impedem ao pobre viver sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Não há quem deixa assim, não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos. As mãos na grande corrente do amor, na feliz comunhão. irmãos, unindo a beleza e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia. Bendito ressuscitado, Jesus vencedor. Oh, no pão partilhado a presença Ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Oh, na luta pra ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia. Onde tem trabalho, tem pão. E onde tem trabalho e pão, tem festa. E onde se encontram estes três, trabalho, pão partilhado e festa, tem vida. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos para este nosso segundo encontro desta noite, em que continuamos então essa nossa caminhada neste curso popular, o presente e o futuro do trabalho. Eu sou André Langer, da Pastoral Operária de Curitiba, e nesta noite tenho então a tarefa de ajudar na mediação deste nosso encontro. O curso
o presente e o futuro do trabalho é uma proposta da Pastoral Operária Nacional e da Sexta Semana Social Brasileira e conta com o apoio da Rede Jubileu Sul Brasil. E tem como forma, então, de contribuir para a reflexão e a ação em torno do tema do trabalho. O tema de hoje, na nossa reflexão de hoje, particularmente, é o trabalho no contexto da pandemia. Mas antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, nós vamos fazer uma rápida memória do primeiro módulo, que aconteceu na terça-feira da semana passada, que teve como tema as mutações no mundo do trabalho. E esse relato, então, será feito pelo Jardel Neves Lopes, que é liberado da Pastoral Operária Nacional e também é membro da executiva da Sexta Semana Social Brasileira. Jardel, a palavra está contigo. Boa noite a todas e a todos. Então, retomamos nosso segundo módulo, mas é sempre importante a gente dar uma olhadinha para o que foi o primeiro módulo, né, para refrescar um pouco as ideias e nos prepararmos melhor para esse segundo módulo. O tema do nosso primeiro módulo, então, foi as mutações no mundo do trabalho, com o professor César, professor de Sociologia do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o César começou trazendo para nós, basicamente, o início com os dados da realidade do trabalho no Brasil, né? Ele trouxe a realidade de 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, pessoas que desistiram de procurar alguma ocupação, porque já está, de alguma forma, desesperançada, 35 milhões de informais, que totalizam, né, mais de 50 milhões de trabalhadoras e trabalhadores em condição de vulnerabilidade. E aí o César lembrava para a gente que, considerando a população economicamente ativa, que é de 90 milhões, nós temos 60% dessa população sem proteção social, né? Está aí nesses dados. Pois bem, e em seguida o César traz para a gente 3 características dessas mutações no mundo do trabalho hoje. A primeira, ele fala da ofensiva do capital contra os direitos da classe trabalhadora, e ele relembra de que a burguesia brasileira sempre nega direito, rasga as constituições quando promoveu a reforma trabalhista, enfim, e suprime direitos conquistados ao longo dessa história. E o César traz ainda, né, que a reforma trabalhista, junto também com a terceirização e a implantação da carteira verde e amarela, arrasaram os direitos. Então, a primeira característica é essa ofensiva do capital sobre os direitos. A segunda característica desse momento, dessas mutações, é a evolução das forças produtivas. E aqui ele mencionou para nós a Revolução Tecnológica 4.0, que é uma mudança no capitalismo mundial e que traz consigo alguns elementos como a inteligência artificial, impressoras 3D, nanotecnologia e outras mudanças no campo das tecnologias, da informática, etc. Junto com isso, o chamado capitalismo de plataformas, né? E aí vem, a exemplo da Uber, vem o conceito que chamamos de uberização do trabalho. E aí quem atua nesse sistema vivencia a complexa ausência da regulamentação do trabalho, né? Não há jornada, não há local de trabalho, e os próprios trabalhadores são responsáveis pelos instrumentos necessários do seu serviço. Estimam-se aí 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nessa linha de aplicativos, né? Junto com isso também, nessa mesma característica, vem o desejo, né, da emancipação, a sensação de liberdade provocada em alguns trabalhadores,
e são seduzidos por uma ideologia do empreendedorismo, né? E essa ideologia de cunho liberal que responsabiliza os indivíduos e desresponsabiliza o capital, né? Enfim. A terceira característica dessas mudanças, o César apontou para nós, a financeirização da esfera produtiva. Ele diz que nos séculos XIX e XX, os capitalistas costumavam abrir empresas para expandir seus negócios, e isso gerava novos empregos. Hoje, o capitalismo imaterial leva a aumentar a produção sem gerar empregos. Com a expansão de negócios, fixa-se no mercado financeiro e não retorna para a sociedade. Então, isso gera pouquíssimos empregos e grandes rendas para acionistas, né? Dentro desta característica, vimos também a política, de certa forma, dominada por esse sistema financeiro. Por fim, o César nos diz que o futuro do trabalho é uma questão central, né? Então, a questão enquanto os salários era a fonte de inclusão, a obtenção de elementos para a vida, com o rompimento disso, como é que fica a sociedade, né? Como é que as pessoas se incluem na sociedade? E aí o César nos coloca 4 temas a serem debatidos, que são a questão da renda cidadã, a economia popular solidária, programas sociais de renda mínima, que está, de certa forma, ligado com renda cidadã, e também os exemplos, né, de bolsas, de auxílio, como agora o auxílio emergencial, enfim. E claro, outros serviços, outros trabalhos socialmente que podem ser remunerados, né, mas em uma esfera ainda muito pequena, né? O César também nos coloca aqui as novas formas de lutas se mostram, como viu, os próprios entregadores, né, o break dos entregadores, se reorganizando e lutando para conseguir conquistar direitos. E aí alguém dizia assim, mas foi em vão toda a nossa luta, e ele reafirmava para a gente, para encerrar, que nenhuma luta é em vão, que toda luta é importante. E aí hoje a gente fica dando continuidade ainda com esse tema, com a professora Gema, que o André vai nos apresentar. Essa síntese que eu apresentei para vocês se encontra também no site da Pastoral Operária. Obrigado, André. Muito bem, Jardel. Obrigado a você por nos fazer essa memória e assim a gente puxar, então, o fio também, como você diz. Então, na verdade, a gente pode pensar esses 2 encontros, o da semana passada e hoje, como que em 2 atos. Então, semana passada a gente pensou mais em ter uma visão mais estrutural das mudanças e hoje a gente mergulhar, então, um pouquinho mais, digamos assim, no miúdo, né, no dia a dia dessas mudanças, para a gente perceber também os impactos, né, dessas grandes mudanças, né, em nível estrutural, mas no nosso cotidiano, e assim a gente perceber, então, também como isso acaba nos afetando. Eu lembro que esta atividade que estamos realizando em 6 módulos é uma atividade certificada, então é necessário, vocês logo vão perceber, daqui a pouco, né, no chat vai aparecer, então, um link onde vocês podem, então, fazer o registro, né, da presença e participação de vocês hoje, preenchendo, então, o formulário que vai aparecer ali. Então, recordo isso, então, para quem tiver interesse em ter a certificação. Então, o tema de hoje, né, já apresentado, então, é o trabalho no contexto da pandemia. E quem vai nos ajudar, então, a refletir, né, sobre esse tema é a professora doutora Sandra Bezerra Gema. Ela é especialista em ergonomia pela Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola
na temática de ergonomia pela Universidade Estadual de São Paulo, perdão, pela Universidade Estadual de Campinas. É professora, né, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Campinas, a Unicamp. Eu vou trazer aqui algumas produções, né, da Sandra Gema. Primeiramente, 2 artigos, né, que já estão sendo divulgados, né, na Secretaria, foram divulgados pela Secretaria, né, da Semana Social Brasileira e remetidos já para o correio eletrônico de todos que fizeram a inscrição. Então, certamente vocês já receberam esses 2 artigos. O primeiro é sobre a análise ergonômica do trabalho, ou AET, e o segundo tem por título Ergonomia e Complexidade, o trabalho do gestor na agricultura orgânica na região de Campinas, São Paulo. Esse escrito, então, em parceria com Mauro José Andrade Terezo e Roberto Funes Abraão. Eu faço também referência a uma entrevista que a professora, junto com a Flávia de Lima e o Gustavo Bernström, concederam ao site do Instituto Humanitas Unicinos, IHU, intitulada O Trabalho das Mulheres na Pandemia é um fluxo contínuo de atividades que gera sofrimento. Então, vocês também podem encontrar esta entrevista, então, no site do IHU, que é conhecido de boa parte dos que estamos aqui. Então, esse é vou apresentar rapidamente, então, a professora Sandra Gema. Quero lembrar, antes, então, de passar a palavra para a Sandra, que nós podemos, claro, como somos muitos aqui, o tempo também não é tanto, então não é possível nós interagirmos diretamente. Mas vocês podem deixar, então, os comentários, as perguntas, então, no chat, e depois, então, da fala da professora, o Jardel, então, vai recuperar as perguntas e nós vamos, então, dirigir as perguntas para a professora Gema, e ela terá, então, um tempo de cerca de 20 minutos para poder, então, reagir e fazer os seus comentários. Então, provocada, então, por estas perguntas que a gente pode, então, ir formulando, né, ao longo da fala dela. Então, ela terá agora eu vou passar, então, agora a palavra para a professora Sandra Gema, que terá, então, cerca de 40 minutos para, então, fazer as suas reflexões. Queremos, então, desde já, agradecer, então, né, de coração, né, a professora Sandra por ter aceitado, então, este convite e compartilhar conosco, então, nesta noite, as suas reflexões, os seus conhecimentos. Obrigado, Sandra, e a palavra está contigo. Obrigada. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala, todos me ouvem bem? Gostaria de iniciar a minha fala, obrigada, fazendo os agradecimentos, né, já que eu já fui apresentada, eu sou Sandra Gema, professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e do campus de Limeira. E eu queria dizer que é um prazer muito grande participar dessa 6ª Semana Social, né, brasileira da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, aí em conjunto com a Pastoral Operária Nacional, e também tive informações que os jovens, né, do Levante Popular Juventude também participariam, então eu fico muito feliz de ter um público para dialogar sobre as questões que nos inquietam no mundo do trabalho. Eu quero agradecer a esse convite, né, para a gente, é muito gostoso poder falar daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente se questiona cotidianamente. Então, eu agradeço na figura da Alessandra, o convite, né, a Alessandra Miranda, que fez o contato comigo para que eu estivesse hoje aqui com vocês, e eu conheci a Juscelene, que está nos bastidores, então quero agradecer a todas as pessoas que estão possibilitando que estejamos aqui juntos, né, o trabalho dessas pessoas é muito importante. Conheci hoje o André e também o Jardel, e quero agradecer, então, a parceria aqui nessa nossa live.
Eu queria começar a minha conversa com vocês por meio de uma frase que eu escutei de Frei Beto. Há uns dias atrás, ele fez uma aula inaugural no nosso mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E é nesse mestrado que as nossas pesquisas no campo do trabalho, da saúde, da ergonomia, né, essa palavra aí que às vezes assusta as pessoas, quando eu digo que eu sou ergonomista, eles pensam que eu sou economista, isso gera aí um certo distúrbio. Então, é lá nesse mestrado que se incluem as nossas pesquisas no mundo do trabalho. E o Frei Beto esteve conosco numa conversa muito interessante, e eu queria dar o tom, com uma frase que ele usou nessa conversa, eu queria dar um pouco o tom da nossa conversa aqui, né? Que seria o da gente, apesar desse cenário tão complicado, eu agradeço ao Jardel por ter feito a recuperação da aula anterior, isso me poupa aí algumas falas aí para eu economizar tempo, e nessa fala, né, que o Jardel nos trouxe, a gente vê um cenário estrutural bastante complexo e bastante difícil da gente enfrentar no mundo do trabalho. Mas eu queria colocar uma perspectiva hoje aqui, que é a perspectiva da atividade, como sendo uma possibilidade para que nós, homens e mulheres, possamos enfrentar essas condições tão adversas que o Jardel bem colocou e que foram tratadas pelo professor que me antecedeu na última aula, né? Todas essas mutações do mundo do trabalho. Então, eu imagino que a frase do Frei Beto possa nos dar forças para resistir. Ele começou a apresentação dele, né, e nós conversávamos sobre a pandemia, que é um pouco o que eu vou discutir aqui, o trabalho nesse cenário pandêmico, e ele disse assim: guardemos o pessimismo para dias piores. Então, com essa frase, eu queria iniciar a nossa conversa. Ele também, na reflexão dele, trouxe uma discussão sobre a dimensão temporal, sobre a dimensão histórica, o quanto é importante a gente estudar os fenômenos numa perspectiva histórica, e o quanto é justamente a questão do tempo, é justamente a dimensão histórica que o sistema capitalista tem atacado frontalmente. Alguns autores vão dizer que a gente tem que há uma elevação da pobreza de tempo. Então, essa pobreza de tempo tem nos afetado, não somente no mundo do trabalho, mas talvez até por conta do mundo do trabalho, também na nossa vida pessoal. E a minha ideia aqui é fazer uma discussão com vocês sobre o que seria, que as pessoas têm comentado, a sobrecarga de trabalho na pandemia, para alguns, por um lado, que estão trabalhando muito, mas também o que representa não ter trabalho, a perda do trabalho por conta da crise econômica que a pandemia acelera, exacerba. E eu queria também trazer uma referência importante, depois se vocês tiverem interesse, que é uma discussão que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han traz sobre a sociedade do cansaço, né? A gente vive uma sociedade que está esgotada por uma série de questões e o trabalho tem uma perspectiva importante nisso. Eu queria fazer uma ressalva que os 2 artigos que vocês receberam, o primeiro deles não é de minha autoria, é da autoria de Leda Leal Ferreira, e o motivo da escolha foi porque ele é um artigo curto, mas que sintetiza bem qual é o olhar na perspectiva da disciplina, da ergonomia, da atividade. Então, depois, quando vocês tiverem tempo de ler, eu acho que vai ser interessante, aí vocês podem buscar mais artigos e mais referências. E o outro artigo que eu coloquei seria uma aplicação mais prática a esse, sim, de minha autoria, e com os professores Mauro Terezo e Roberto Fundes Abraão, a isso sim, uma aplicação desse tipo de olhar num estudo feito numa agricultura de base agroecológica, né, na agricultura orgânica.
Então, eu volto a frisar para vocês que a minha perspectiva é do ponto de vista da atividade. Como é que a atividade pode ser reveladora da complexidade do que fazemos e, portanto, ela pode ser portadora de uma potente forma de reivindicação por melhores condições de trabalho ou até mesmo uma reivindicação sobre o valor do trabalho e o quanto essas questões das mutações no trabalho, como o Jardel nos relembrou aí, afetam e como que talvez o ponto de vista da atividade possa nos ajudar nesse empoderamento e nessa luta por um trabalho mais digno. E portanto, eu queria destacar que a minha fala vai se tratar do trabalho no contexto da pandemia, mas que a pandemia não traz muita novidade em termos de trabalho. A gente tem velhas questões, na verdade, que são acirradas pelo contexto da pandemia. Algumas delas o Jardel já disse na fala dele, a própria questão da reestruturação produtiva, as novas relações de trabalho, que não parecem tão novas assim, quando a gente olha as formas de gestão, as ditas novas formas de gestão do trabalho, a gente vê nelas muitas coisas antigas com um nome diferente. E talvez até a gente veja relações de trabalho sem relações de trabalho. Então, quando o Jardel trouxe a questão do empreendedorismo, né, do falso empreendedorismo, que, por exemplo, o capitalismo de plataforma nos traz, né, nos mostra que não há relação de trabalho. E aí é um problema, não ter relação de trabalho quando, em verdade, essa atividade humana dessas pessoas é, sim, um tipo de trabalho, e um trabalho completamente desregulamentado. E aí, o cenário pandêmico aprofunda essas questões que já eram problemáticas, que já foram citadas aqui, então não vou me estender trazendo números nem nada sobre desemprego, desalento, a desregulamentação das leis trabalhistas, a perda dos postos de trabalho e a modificação do trabalho também por meio das tecnologias, da indústria 4.0, enfim. Mas eu queria destacar um ponto bastante importante que me parece crucial. Esse cenário traz uma grande impossibilidade, sobretudo no contexto pandêmico, de que a gente faça um trabalho bem feito. É muito difícil a gente manter um trabalho bem feito se a gente não tem condições adequadas, se a gente não tem tempo para fazer esse trabalho, se a gente não tem recursos. E isso tudo, para fazer o trabalho, acaba sobrecarregando as pessoas que trabalham. Então, aqueles que têm a oportunidade de ter um trabalho, eles estão sobrecarregados porque estão fazendo isso em condições difíceis, então as pessoas que têm que continuar trabalhando, usando o transporte público, seguindo as medidas sanitárias, as pessoas que estão nas suas residências, às vezes utilizando os próprios recursos para trabalhar. Então, a gente vê que para fazer o trabalho bem feito, uma série de pessoas está se engajando muito, isso tem um custo para a nossa saúde e também, às vezes, a gente pode, por conta dessas condições inadequadas, ter acidentes de trabalho e ter questões mais graves no trabalho. Então, o ponto de vista que eu quero colocar aqui hoje, como eu disse no início da minha fala, é o ponto de vista da atividade. E no que consiste isso? Numa discussão que a gente possa pensar o trabalho numa outra perspectiva. Ou, como disse o André, na perspectiva do miúdo. Então, eu vou falar desse miúdo do trabalho, dessas nuances do trabalho, que talvez nos ajudem a criar ferramentas aí de mobilização. A primeira delas, então, de olhar o trabalho por dentro do trabalho, como dizia o professor Alain Wisner, um pesquisador e uma figura muito importante dentro desse campo da ergonomia da atividade que nasce na França, justamente num período
final dos anos 60, anos 70, onde a gente tem uma série de problemas com a classe trabalhadora, e aí por demandas sindicais, e também por vontade de acadêmicos de compreender esse mundo, esse campo que a gente estuda hoje aqui no Brasil, que se chama ergonomia da atividade, ele se constituiu, então, lá na França e pôde se desenvolver. E o que a gente, então, entende por trabalho dentro desse campo? A gente compreende que trabalhar não é simplesmente execução, que o trabalho implica na constituição da inteligência das pessoas. É necessário para trabalhar, independente do tipo de trabalho, aquele que a gente acha que é o mais simples, que é o mais fragmentado, que é o mais taylorizado, mesmo nesses tipos de trabalho, as pessoas precisam tomar micro decisões, elas precisam pensar o tempo todo, elas precisam fazer ajustes. E por que elas têm que fazer ajustes? Porque cada situação de trabalho é muito singular. Então, outra perspectiva dessa miudeza do trabalho é essa singularidade. E a realidade de trabalho, ela nunca pode ser prevista. E, portanto, as pessoas encontram dificuldades para executar o seu trabalho e elas precisam se mobilizar, elas precisam tomar decisões, elas precisam agir. E é nesse agir inteligente, engajado, situado naquele contexto é que se constitui a atividade de trabalho. E quando eu digo que trabalhar não é simplesmente executar coisas, não é simplesmente seguir regras, isso pode parecer óbvio, mas no mundo da produção existe uma confiança ilusória de que se um trabalho for bem planejado, bem organizado, as pessoas vão chegar lá só e executar o trabalho. Isso não é verdadeiro, por melhores que sejam as prescrições dos gestores, dos administradores, dos engenheiros e engenheiras, que normalmente são pessoas responsáveis por determinar a produção. Por que isso não é possível? Porque a realidade é impossível de ser prevista. E se ela é impossível de ser prevista, é impossível você dar conta dos diferentes contextos de trabalho, das singularidades das situações de trabalho. E é preciso que as pessoas se engajem, e se engajem não só com o seu corpo, mas com a sua mente e também com as suas emoções. Então, não existe trabalho bem feito se não houver o engajamento dos afetos. Muitas profissões, inclusive, as pessoas sofrem porque elas engajam muito do afeto. Então, as profissões daquele setor que a gente chama de care, né, o setor de cuidados, as pessoas que cuidam de idosos, de crianças, os profissionais da saúde, eles precisam se engajar afetivamente. Sem o afeto, sem o amor, não acontece esse tipo de trabalho, mas eles não são recompensados à altura por conta desse investimento. Nunca, talvez, os profissionais de saúde tenham tido tanta notoriedade como agora na pandemia, né? Agora houve uma abertura para conhecer esse tipo de trabalho. Mas quando a gente fala do trabalho desses profissionais, a gente não pode esquecer que não são só médicos, enfermeiros e enfermeiras, são também as pessoas que trabalham na entrada desses serviços, nos serviços de portaria, de limpeza, de nutrição. Então, tem uma série de trabalhadores que ficam obscuros e que não são valorizados. Outra coisa que a gente precisa entender é que não é possível pensar o ser humano em situação de trabalho apenas como alguém, por exemplo, que é parecido com um computador, que fica portanto, computando e tomando decisões, né? Nós somos, os computadores nasceram da nossa inteligência, a inteligência humana supera muito a inteligência das máquinas, e mesmo as máquinas que aprendem sozinha, aprendizagem de máquinas, elas aprendem sobre coisas específicas, elas não têm condição de se regenerar, e nós temos, por exemplo, essa capacidade. Apesar de muito frágeis, o nosso corpo, às vezes, consegue se recuperar a uma série de avarias. Então, não dá para comparar o ser humano nem com esse modelo informatizado, e tampouco com um modelo mecanizado, como se nós fôssemos apenas máquinas. E tanto é verdadeiro que trabalhar não é só executar normas. Aliás, se trabalhar fosse só executar normas, seria muito fácil trabalhar.
É só chegar, seguir a regra e tudo daria certo. Isso é tão verdadeiro que as pessoas precisam, o tempo todo, para trabalhar, sentir os equipamentos, sentir as máquinas, ver se elas estão desgastadas, se tem um barulho diferente, se é preciso tomar alguma decisão. A gente seleciona quais são os ruídos do ambiente que a gente vai escutar e privilegiar. Então, uma costureira, ela vai prestar atenção na costura, porque se a agulha tiver rombuda, tiver áspera, vai causar um barulho diferente ao perfurar o tecido. Então, são questões que o tempo todo as pessoas que trabalham prestam atenção para fazer suas atividades e, portanto, isso indica que há ali uma relação do indivíduo na sua integralidade, né? No seu físico, na sua mente e também nos seus afetos. Então, na ergonomia da atividade, a gente procura entender o ser humano em situações reais de trabalho. Então, a gente não estuda o trabalho em laboratório, porque no laboratório a gente não terá aquela singularidade, aquelas condições que só a prática do dia a dia pode trazer. E aí, junto com as pessoas, na prática, nas situações de trabalho, é que a gente vai conhecer os verdadeiros problemas. Então, a gente não se considera expert em relação ao trabalho. Nós não trabalhamos como alguém externo, um consultor externo que chega e vai trazer a solução para o trabalho. Não. A gente vai trabalhar numa dimensão que vocês talvez já tenham ouvido falar, proposta por Odone na Itália, que é a dimensão de uma comunidade científica ampliada, ou seja, nós precisamos dos pesquisadores, mas também dos técnicos, dos administradores, dos profissionais especializados e, sobretudo, de quem trabalha. Então, nós precisamos dos trabalhadores, das trabalhadoras, para compreender o fenômeno do trabalho, ali situado, naquele local, naquele espaço, para, a partir disso, e junto com estes trabalhadores todos, construir as soluções. Então, a gente trabalha numa perspectiva de concepção de novas situações de trabalho ou de transformações das situações de trabalho a partir da compreensão de como o trabalho é efetivamente realizado. E dentro ainda deste campo de conhecimento, a gente distingue alguns conceitos que para nós são muito caros e que nos permitem entender o fenômeno do trabalho ali na miudeza, como o André bem colocou no início. Um deles é a distinção entre os conceitos de tarefa e atividade. No senso comum, no cotidiano, as pessoas usam tarefa e atividade, trabalho, serviço como sinônimos. Para nós, há uma distinção muito grande. Tarefa ou trabalho prescrito é aquilo que é nos solicitado a fazer. São as regras de trabalho, são os instrumentos que temos para realizar, as metas, a qualidade desejada, tudo isso que pode ser antecipado a priori. O que é a atividade de trabalho ou trabalho real? É efetivamente como eu coloco o meu corpo, a minha inteligência, os meus afetos para realizar o trabalho e para resolver os problemas que não puderam ser antecipados nas prescrições e nas normas. Então, enfrentar essas dificuldades a partir da minha história, da minha experiência, da minha morfologia, né, do meu físico, das minhas capacidades cognitivas e dos meus afetos, isso é atividade real. Geralmente ela é muito rica. Quando a gente vai estudar o trabalho nessa perspectiva, a gente descobre uma série de coisas que estavam ali invisíveis, inclusive para os próprios trabalhadores. Porque quando existe esse olhar do especialista, de alguém que vem de fora, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a provocar os trabalhadores e as trabalhadoras a refletir sobre o próprio trabalho. E com isso elas conseguem também enriquecer a sua própria visão que tem sobre o próprio trabalho. E eu acho que isso é um fator de transformação muito grande. Se, então, trabalhar é resolver essa distância que a gente chama de intransponível entre aquilo que é previsto de se fazer e aquilo que a coisa pede na hora que a gente vai trabalhar,
é preciso que as pessoas façam regulações, que elas façam ajustes, que elas façam antecipação de problemas, que elas façam recuperação de incidentes e erros. Os bons trabalhadores não são aqueles que não erram, são aqueles que percebem os erros e conseguem corrigir e conseguem antecipar problemas maiores. Então, esse conceito de regulação para a gente é muito importante, mas para isso é preciso haver tempo para a regulação. Então, voltamos à questão da dimensão temporal. Se não há tempo para fazer essa regulação, se o meu tempo está muito apertado, eu não consigo resolver esses problemas que o mundo do trabalho me traz. Eu, mesmo com muita experiência, às vezes eu não tenho tempo de tomar essas decisões adequadamente, ou de envolver outras pessoas, ou de buscar substituição de algum recurso, e isso traz um grande sofrimento para as pessoas que trabalham, e também danos para a produção. Isso pode ocorrer em problemas de qualidade, em erros, em falhas e tudo mais. Outro conceito muito importante é o conceito da variabilidade, da diversidade. Dentro das situações de trabalho, nós temos uma série de variabilidades que às vezes a gente até espera. Então, por exemplo, eu costumei estudar, durante muitos anos eu estudei o trabalho na agricultura, e a gente conhece a sazonalidade, a gente sabe período de safra, de colheita, mas a gente não consegue prever os problemas que vão acontecer naquele dia da colheita, naquele dia do plantio. A gente sabe que no período de chuvas, provavelmente teremos problemas de queda de energia elétrica, mas a gente não sabe qual é o horário que isso vai acontecer. E isso pode trazer uma série de transtornos para o nosso trabalho. Então, essas variabilidades que acontecem no sistema de produção, as ferramentas se desgastam, o material acaba, ou o material chega numa qualidade inadequada, e a gente tem que ali continuar a produção. Então, essa variabilidade toda faz com que o trabalho real seja, às vezes, difícil de ser realizado. Outra variabilidade importante da gente levar em consideração é a variabilidade das pessoas. Ou seja, nós somos diferentes, vocês estão aqui vendo o quanto o Jardel é diferente do André, que é diferente de mim, e não é só porque temos um gênero diferente, ou idades diferentes, ou histórias diferentes, mas nós também somos diferentes de nós mesmos. Então, existe essa variabilidade que é interindividual entre os indivíduos, como eu mencionei o nosso exemplo aqui na tela, mas também existe uma diferença de cada pessoa consigo mesma ao longo do tempo. Eu não sou a mesma segunda-feira de manhã e sexta-feira à noite, eu não sou a mesma antes de sair de férias e depois que volto das férias, não sou a mesma com 20, 30, 40, 60, 90 anos de idade. Então, essa variabilidade também intra-individual, ela é importante de ser considerada no mundo da produção, no mundo do trabalho. Com isso, no contexto da pandemia, a gente é muito questionado sobre a questão da sobrecarga de trabalho. E como as pessoas normalmente associam o campo da ergonomia com o campo material do trabalho, cadeira, mesa, computador, mouse, fone, microfone e tudo mais, a gente recebe muita solicitação daquilo que a gente chama de cadeirologia da ergonomia, né? Como se o trabalho fosse somente permeado pelos artefatos tecnológicos, né? Ou pelas ferramentas e pelos instrumentos. E isso é uma simplificação do que é o trabalho. O trabalho exige de nós, mesmo, como eu disse inicialmente, um trabalho aparentemente mais físico, que tem uma demanda física importante, exige de nós também uma demanda intelectual importante. E um trabalho que tem uma demanda intelectual muito forte também não acontece sem um corpo. A nossa atividade, ela é encarnada, e inclusive a nossa inteligência está muito ancorada no nosso corpo, e essa nossa inteligência que faz com que a gente consiga perceber os fenômenos no mundo do trabalho, perceber esses desgastes, essas variações das pessoas, das ferramentas, das situações, para que a gente possa agir de maneira inteligente. O que acontece é que, sendo então o trabalho esse fenômeno complexo, ele é difícil de ser apreendido. Existem muitas disciplinas e ciências do trabalho que estudam o trabalho, a ergonomia é apenas uma delas, nós temos a sociologia do trabalho, a psicologia,
a fisiologia do trabalho, a medicina do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, higiene do trabalho, tem várias áreas que estudam o trabalho. Por outro lado, nós temos muita dificuldade de medir esse fenômeno que é complexo. E aí é que está o problema da sobrecarga ou da subcarga de trabalho, porque também pouco trabalho pode ser um problema para as pessoas. Ter que fingir que está trabalhando, um trabalho muito monótono também pode ser fonte de sofrimento. A gente, então, não consegue medir esse fenômeno complexo, a gente mede resultado de trabalho, a gente não mede o trabalho. O quanto cada pessoa doa de si para conseguir um determinado resultado, a gente não consegue medir. O que a gente mede é o que ela produziu em termos de produto, e até mesmo em termos de serviço, é difícil a gente medir, né? O quanto se dá de aprendizagem numa relação de serviço, de educação, de ensino. São coisas difíceis da gente mensurar. Mas é importante que haja uma avaliação do trabalho. E aí vem outro problema no mundo do trabalho, que é a avaliação individualizada. O trabalho, ele é sempre coletivo, a gente depende de várias pessoas. Eu fiz menção aqui às pessoas que estão nos bastidores, as pessoas que me convidaram, as pessoas que estão trabalhando aqui nessa live, me ajudando aqui nesse processo, que vão moderar o evento, que me apresentaram. Nós estamos junto com vocês da audiência, que aliás eu acho que eu esqueci de agradecer a todos vocês, homens e mulheres que estão aí nos assistindo, jovens. Sem esse coletivo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, essa minha fala, não existiria ou não faria o mínimo sentido ou não conseguiria se realizar. No entanto, a gente, nos ambientes de trabalho, tem geralmente uma avaliação que é individualizada. A gente tem, normalmente, também políticas de competição exacerbada no mundo do trabalho, e tudo isso é bastante complicado. Tem um autor de um outro campo, de uma outra disciplina, que se chama Psicodinâmica do Trabalho, o nome dele é Christophe Dejour, e ele costuma dizer que o sistema de avaliação individualizada de desempenho é causa, inclusive, de suicídio no trabalho. Então, a gente precisa pensar também as formas de avaliação no mundo do trabalho. E é necessário também no mundo do trabalho, para trabalhar, que a gente consiga conciliar os nossos valores pessoais, aquilo que a gente acredita como ser humano, e as atividades que a gente desenvolve. E se isso não é possível de acontecer, a gente entra numa dimensão de sofrimento que chamamos sofrimento ético. Então, existe uma dimensão do trabalho que é uma dimensão econômica, que é aquela da medida da produção do resultado do trabalho, mas nós temos uma dimensão, nós temos valores, na verdade, no mundo do trabalho, que são ditos valores sem dimensão, ou seja, que não é possível encaixar em nenhum lugar ou outro, e que, portanto, é difícil da gente compatibilizar, ou da gente contar, ou da gente descrever esses valores. Alguns deles vocês conhecem, diz respeito à saúde, à justiça, ao bem-estar, ao bem viver juntos. Então, a prática do trabalho implica da gente conseguir conciliar esses valores pessoais com as condições que a gente tem de exercer o nosso trabalho, e cada um aí deve estar refletindo sobre a sua atividade, ou até mesmo sobre a sua falta de atividade, porque não ter trabalho, desemprego também é altamente adoecedor. E, por fim, eu gostaria de trazer que a atividade de trabalho, o trabalhar em si, a nossa atividade, ela é geralmente endereçada às pessoas. A gente trabalha para alguém, a gente imagina sempre como é que o nosso trabalho, ou o produto que a gente faz, o serviço que a gente realiza, como é que isso vai chegar nas pessoas, mas também como é que é a nossa relação com os pares, com os colegas, porque a gente precisa manter também esse bem viver junto para que o trabalho dê certo. E a nossa atividade também ela é orientada para valores e critérios que dizem respeito ali ao mundo do trabalho. Então, as pessoas gostam de ter eficiência no trabalho, questões de produzir, produzir
numa quantidade favorável, na qualidade desejada, as pessoas gostam de ter economia no trabalho, ninguém quer desperdício no trabalho, as pessoas as pessoas prezam por critérios sociais, ou seja, a relação com os colegas, com as chefias, com os clientes, isso é muito importante no mundo do trabalho, e as pessoas também têm seus valores pessoais, seu senso de profissionalismo, sua autoimagem, e vale dizer que isso é muito diferente quando a gente pensa em homens e mulheres. O trabalho, portanto, exerce um papel fundamental na nossa saúde. Então, essa dimensão da relação saúde-trabalho é bastante estudada, e nós sabemos que o trabalho nunca é neutro em relação à nossa saúde. Se o trabalho for um trabalho digno, um trabalho feito em condições adequadas, ele pode, inclusive, ser um trabalho promotor de saúde. Por meio do trabalho, nós conseguimos fortalecer a nossa identidade e nos posicionarmos no mundo e na sociedade. Por outro lado, se o trabalho é executado em condições inadequadas, injustas, indignas, perturbadoras, esse trabalho pode ser patogênico, pode ser fonte de sofrimento, de adoecimento, de acidentes e, infelizmente, ser fonte até mesmo de suicídio no trabalho. O suicídio no trabalho é uma mensagem endereçada para a organização do trabalho. Isso são palavras do professor Christophe Dejoux, para nos mostrar a problemática desse fenômeno e a importância da gente olhar no mundo do trabalho, dentro do próprio trabalho, para encontrar essas causas, né? E não ficar atribuindo as causas pessoais, aos problemas individuais que as pessoas têm. Eu já estou indo para o final da minha fala, então eu quero retomar a dimensão temporal com a qual eu iniciei aqui a nossa conversa. A questão do tempo é muito importante, eu acho que o que mais tem sido objeto de queixa das pessoas no cenário da pandemia é a falta de tempo, né? Um excesso de trabalho, o que faz com que também esse próprio trabalho seja feito de uma maneira diferente e que a gente, portanto, não tenha tempo para refletir, para agir, para pensar adequadamente, não tenha tempo quase que nem para viver, né? Eu estou aqui hoje já no meu 3º turno de trabalho, estou trabalhando desde as 8 horas da manhã e estou feliz de estar aqui, mas isso tem um custo, e eu vou me sentir cansada depois dessa nossa conversa. E a gente precisa desse tempo também no mundo do trabalho, como eu falei anteriormente, do tempo justo, para poder corrigir os erros, para poder antecipar situações futuras, fazer ajustes, e também a gente precisa desse tempo para dialogar com os demais, para construir saídas, para pensar nesse bem coletivo, para pensar o nosso desenvolvimento, não só pessoal, mas também o desenvolvimento da nossa comunidade de ofício, de um coletivo maior, da própria sociedade. E nesse contexto da pandemia, que é o contexto da nossa conjuntura atual, a gente tem visto o trabalho provocando ainda mais danos à saúde, não só física, mas também à saúde mental. Também temos visto e queixas dos trabalhadores e trabalhadoras sobre a própria qualidade do trabalho que essas pessoas vêm executando, se questionando sobre essa qualidade de trabalho, embora elas estejam se esforçando absurdamente. Nós temos, portanto, uma hipersolicitação das pessoas, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, e isso tem trazido danos também à nossa dignidade e também à nossa autoestima. E nós temos uma coisa que eu acho que é muito complicada nesse mundo do trabalho na pandemia, eu ainda não formulei muito bem esse termo, mas vou arriscar colocar ele aqui para vocês, do que eu estou chamando de uma telesimplificação do mundo do trabalho. O que é isso? A gente está com uma falsa impressão de que tudo pode ser resolvido no ambiente virtual, de que está tudo funcionando, né? As crianças estão estudando, os professores estão dando aula,
a maior parte das pessoas que puderam ficar em casa estão trabalhando, mas imaginar que as tecnologias da informação, a inteligência artificial, os sistemas, os softwares, os aplicativos, que eles dão conta de todo o trabalho e dos problemas que a gente tem no mundo do trabalho, isso é uma grande ilusão, isso é o que eu estou chamando de uma telesimplificação do trabalho na falta de um termo melhor. A atividade humana, eu acredito que vai existir muito ainda, mesmo com toda essa revolução da indústria 4.0, precisamos pensar os sistemas, desenvolver os sistemas, controlar os sistemas. Talvez o que mude é a natureza do trabalho. E é aí que a gente tem que pensar na formação das pessoas, na capacitação das pessoas para esse novo mundo. Porque se fala de revolução 4.0 e a gente está numa formação e numa educação que eu diria que é 1.0 ou 2.0. Então, como é que a gente vai capacitar trabalhadores e trabalhadoras para esse dito novo mundo do trabalho também é uma questão. E, por fim, eu queria dizer que o direito à justiça no trabalho não é só do ponto de vista regulatório, embora ele seja estrutural e extremamente importante. É preciso pensar o trabalho por dentro, é preciso pensar em ter um trabalho interessante, um trabalho desafiador. Ninguém quer um trabalho fácil, que faz com o pé nas costas, porque isso não agrega nada para ninguém. A gente quer se realizar por meio do trabalho, deixar a nossa marca no mundo, mostrar a nossa competência, e nesse sentido aí a gente tem um trabalho que é mais saudável, um trabalho que se aproxima daquilo que o ser humano tanto busca, que é a sua liberdade, a sua emancipação. Então, fechando a minha fala, eu diria que o futuro do trabalho está aqui e agora, conosco. Se a gente olhar a nossa atividade por dentro, se a gente conseguir entender esse fenômeno numa perspectiva mais complexa, mais integradora, nós com certeza, juntos, homens e mulheres, jovens, poderemos criar condições diferenciadas de trabalho e criar um mundo do trabalho que seja mais satisfatório. É isso. 39 minutos e 6 segundos aqui no meu cronômetro, e estou aberta aí para as provocações, para as perguntas, para o nosso diálogo, que infelizmente é nesse telemundo. Eu preferia estar na presença de vocês, porque os corpos importam, né, também no mundo do trabalho. Obrigada. Muito bem, então, obrigado, professora, por essas reflexões que nos trouxe esta noite. Nos permite também fazer outras entradas, né, algumas talvez não tão familiares, né, ao menos a uma boa parte de nós, né, mas sempre muito interessantes, né. Então, obrigado. Eu passo, então, para o Jardel, que vai, então, trazer um pouquinho as reações aí, também algumas questões que se apareceram. Muito bem, obrigado, professora. André, não vieram muitas perguntas ainda, acho que o pessoal vão acompanhando e não mandaram muitas perguntas, mas tenho aqui um comentário e 2 perguntas, né? Um comentário se não me engano, da Márcia Rodrigues, que diz assim: o trabalhador, infelizmente, não pode se dar ao luxo de desempenhar um trabalho que concilie valores pessoais e a função que desempenha. Né? E aí a companheira Clarice, de Porto Alegre, diz assim: me dando conta o quanto o trabalho na educação tem adoecido os trabalhadores. Como um trabalho que adoece o trabalhador pode formar sujeitos de suas histórias, críticos, livres, e principalmente como se dá a produção de conhecimento nesse contexto. Me assusta muito essa realidade. A companheira Clarice é professora em Porto Alegre. E o companheiro Pedro diz assim: podemos dizer que o home office acentuado na pandemia será uma prática constante no futuro como nova forma de relação de trabalho? Aí também, deixa eu ver, aqui o Laurenício é de Minas Gerais, para a professora se situar aí, trouxe uma pergunta: é muita pressão, isolamento e dificuldades, estresse e cansaço, exposição a riscos para a saúde física e mental.
como fica a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras no contexto da ergologia e ergonomia, né? Então, aí, mais pergunta do Laurenício, os demais são parabéns à professora e aos demais, boa noite aí, quem está nos acompanhando de diversos lugares, né? Professora, eu queria também trazer uma outra pergunta, que mais não é do que vieram nas perguntas ali, mas você coloca da importância de qualquer trabalhador em qualquer condição de trabalho, digamos assim, né? E você traz o exemplo da questão da saúde, que muitas vezes nós destacamos o trabalho das enfermeiras, médicos e tal, e esquecemos, às vezes, de valorizar, de parabenizar e bater palmas, né? Aplausos para porteiros, para, né, os zeladores, as pessoas da higienização, enfim, seguranças, um conjunto de coisas. Mas isso não é só na questão do reconhecimento social. Isso tem um impacto também muito forte na própria questão financeira, né? Se a gente pegar a disparidade do salário de um médico para enfermeira, já é uma distância enorme. Se eu pegar aí ainda a disparidade do salário de outro profissional ali, digamos, do administrativo, que é um serviço essencial ali dentro também, para a pessoa da limpeza, é outra diferença. Eu refletia uma questão de injustiça, por exemplo, em que uma universidade que eu conheci, que trabalhei também, em que um superintendente ganhava 70 mil reais e uma pessoa que trabalhava na limpeza, por fim, ficava com um salário de 700 reais, quando tirava ali, né, o salário mínimo ainda era um pouco mais baixo, e, enfim, com os descontos ficava 700 reais. Ou seja, é um grau de importância muito rico, mas há uma disparidade, uma desigualdade social muito grande, né? Acho que essa é provocar um pouco essa reflexão. Enquanto isso, chegou mais algumas perguntas, duas delas eu gostaria de ler aqui. O Luciano, de Belo Horizonte, diz assim: como a ergonomia pode nos ajudar no teletrabalho? Levando em conta que o excesso de horas virtuais não coincide com o trabalho presencial. E a Cláudia de Pompeu, também em Minas Gerais, dizendo assim: como fazer com este desafio de estarmos na Revolução 4.0 e ainda estarmos engatinhando ou estarmos muitas vezes muito atrasados? Como fazer para que possamos capacitar as pessoas para atuar na nova revolução e atuar no novo mundo do trabalho, né? O Rafael disse: o conteúdo apresentado é uma nova dimensão do mundo do trabalho. O Samuel diz: a promessa de trabalho sempre foi fala recorrente no meio político e social. Como encarar a diminuição e o mesmo fim do trabalho manual? Ou seja, não tem trabalho para todos. Enfim, várias reflexões aqui. Acho que eu devolvo, o André também acredito que tem perguntas, né? E devolvemos à professora. Muito obrigado. Isso, eu tenho duas perguntas também, né? Olha, eu estou anotando tudo, tá? Vai devagar, tá bom? Tá. Então, a primeira é assim: o que você falou, né? As características centrais, né? A gente olhar o trabalho por dentro do trabalho. E as referências que você deu, elas valem apenas para o trabalho, digamos assim, entendido como emprego, ou esse trabalho remunerado, ou esse trabalho formal, ou são características que também valem, por exemplo, para a economia solidária, valem também para a economia associativa, a economia familiar, esses outros espaços também. Então, essa seria uma primeira. Uma segunda, eu tenho aqui um pouco como referência a entrevista sua, da sua colega, da Flávia, e do Gustavo, né, ao IHU, né, e me chamou muita atenção ali a reflexão que vocês fazem sobre o trabalho das mulheres, o trabalho em casa, esse conceito que vocês usam, fluxo contínuo
né? E não sei se às vezes também superposto, né, de atividades, né? Gostaria que você explorasse um pouquinho mais essas reflexões que vocês fazem ali. Ah, antes de devolver, ali tem uma pergunta aqui que eu não sei se ela cabe agora, mas vou fazer, da Janet França. A teoria da prosperidade é um dos pilares do neopentecostalismo, também defendida por conservadores de esquerda e até mesmo da Igreja Católica. Como mudar na praxis essa lógica neoliberal opressora? Eu acho que essa pergunta ela vai dialogar mais com a nossa próxima etapa, que vai dialogar o tema da teologia do trabalho, né? Mas eu, em respeito à pessoa que fez a pergunta, a gente considera aí. Muito bem, professora. Obrigado. Obrigada. Eu peço a ajuda de vocês se eu não tiver captado adequadamente as perguntas, e aí também não consegui anotar os nomes. Eu sei que tem aqui no chat, mas é muita coisa para a gente compatibilizar a esse horário, né? Olha só, eu vou começar de trás para frente do que está mais fresco para mim. Então, quando o André coloca sobre a questão, se olhar por dentro do trabalho, se esse olhar sobre a atividade, que a ergonomia da atividade nos traz, a ergologia também, a psicodinâmica do trabalho, a clínica da atividade, né, que são disciplinas e campos aí que dialogam, se serve também para outros tipos de lógicas de trabalho, que não seja só aquele emprego convencional. Sim, a resposta é sim, André. A gente olha para dentro da atividade produtiva humana e ela pode se dar em diferentes contextos. Inclusive, eu queria citar aqui dois pesquisadores da ergonomia, o François Roubaud e o Christian Dutertre, que são economistas, ergonomistas e que discutem a economia da cooperação, da funcionalidade da cooperação, esse é o termo, economia da funcionalidade da cooperação. Eles trabalham numa chave de pensar como que a gente pode unir os trabalhadores, os clientes que precisam do serviço, então eles trabalham com agricultores, com cooperados, pensando essa lógica da atividade, esse olhar que a gente está chamando aqui de por dentro do trabalho, o olhar miúdo, para pensar essas outras atividades em outras lógicas de produção. Então, deixo aí a dica da economia da funcionalidade da cooperação. E portanto, dialoga, sim, com esse nosso olhar. Sobre a questão do trabalho das mulheres, né, eu recomendo quem tiver interesse que leia a nossa entrevista, porque lá a gente teve chance de explorar alguns aspectos a partir das perguntas que o entrevistador nos fez sobre o trabalho das mulheres. Eu queria destacar esse ponto que o André colocou, que eu chamei de fluxo contínuo de atividades. Nós costumamos dizer que por conta da nossa sociedade, da gente atribuir as tarefas de reprodução da própria vida às mulheres, né, ou seja, o trabalho em casa, o cuidado com a casa, com os filhos, com a alimentação, as mulheres ficam sobrecarregadas, e a gente costuma dizer, as mulheres têm dupla jornada, tripla jornada. Eu nesse contexto da pandemia, resolvi dizer que a jornada é contínua, a gente tem um fluxo contínuo de atividades, e essas atividades são as da esfera produtiva e reprodutiva, elas concorrem entre si, e é difícil para as mulheres, sobretudo, arbitrarem o que é mais importante, meu filho com febre, meu bebê que está com febre, ou a produção que eu tenho que entregar, a meta de trabalho, a aula que eu tenho que dar, o que eu posso fazer agora, o que é mais necessário, e aí entra uma pergunta, que foi uma das mulheres aqui do grupo que fez, sobre a questão do sofrimento, dos valores, né? A gente, para realizar, às vezes, as coisas do trabalho, a gente fica em conflito, a gente fica numa sinuca, às vezes, de bico. E, portanto, o trabalho aí, concorrendo com as outras atividades, faz com que a gente fique ainda mais sobrecarregada, sobretudo as mulheres, por conta da divisão sexual do trabalho, que são temas que a gente não vai ter condições de aportar aqui. A última pergunta, eu realmente vou deixar para a próxima aula, porque
não tenho a menor condição de responder sobre como mudar todas essas práticas neoliberais. Eu acho que a gente está falando de problemas estruturais, que eu não vou ter condição aqui de dialogar com vocês. Então, voltando de trás para frente, a gente vê o fim do emprego e a desestabilização do emprego, mas a gente não vê o fim do trabalho, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais, os trabalhadores de aplicativo trabalham absurdamente, embora não sejam considerados trabalhadores. Então, me parece que aquela ideia ilusória que a gente teve lá atrás, que alguns autores tiveram, de que haveria o fim do trabalho, isso não aconteceu. O que acontece no capitalismo avançado é que a gente tem cada vez mais desqualificado o trabalho e encontrado formas de não remunerar esse trabalho e de não caracterizar como trabalho nos moldes que a gente conhece, mas não acredito no fim das atividades humanas. Sobre a questão do desafio da indústria 4.0, né? Me parece que a gente vai ter uma diferenciação aí entre os setores. Não é possível informatizar e automatizar tudo, inclusive pelos próprios conceitos que eu apresentei aqui para vocês. Se tem tanta diferença que é preciso os trabalhadores e as trabalhadoras resolverem esses problemas da diferença entre o que é pedido para a gente fazer e como a gente brinca, o que a coisa pede, como é que o robô, como é que os sistemas automatizados vão dar conta? Vocês sabem que a inteligência artificial, que os big data e tudo mais, que toda essa questão informacional é sempre um histórico de situações passadas. A gente tem toda uma série de dados que são minerados, que são trabalhados de diferentes formas, mas são dados do passado. E eu disse aqui que a atividade de trabalho é situada num contexto, ela é sempre singular. Então, aparentemente, uma costureira faz o mesmo trabalho todos os dias, mas vai observar o trabalho dela e você vai ver que todo dia ela enfrenta problemas diferentes e de natureza diferente e que ela tem que resolver. Como é que eu coloco um robô para costurar? O robô só vai dar conta daquilo que eu programar o robô. Ele está no esquema da norma, no esquema da repetição. E trabalhar não é repetir gesto e postura. Trabalhar é o tempo todo, embora quem olhe de fora às vezes acha que está repetindo, dentro as pessoas sabem o porquê que elas estão agindo daquela forma e que é sempre para resolver, às vezes, problemas distintos. O que a ergonomia pode falar a respeito do teletrabalho ou do home office e tudo mais, e como que ela pode ajudar? Eu acho que, em primeiro lugar, é desmistificando essas ilusões que a gente tem sobre o trabalho. Desmistificando que o trabalho seja uma atividade predominantemente física. E que, portanto, o nosso problema no teletrabalho é o computador, o mouse, o fone. Não, de longe, isso é uma questão, obviamente é um recurso, é importante, mas depende do que eu estou fazendo. Eu estou usando o computador para fazer vendas, para ensinar, para atender um paciente, qual que é o meu trabalho? O que eu faço? Como eu faço? Isso é que a ergonomia pode ajudar a entender e, portanto, saber o que pode ser feito para melhorar esse trabalho. E para a professora vai ser muito diferente para o médico ou para a vendedora, operador de telemarketing, enfim. A questão, falaram sobre muita pressão no trabalho, a questão do isolamento, que eu acho que sim, piora, a gente discutiu isso na entrevista, o quanto o isolamento social e a falta de encontrar as pessoas, inclusive para resolver os problemas do trabalho, tem nos prejudicado. E também para a gente desabafar, para a gente poder compartilhar, né? Nós precisamos das pessoas para compartilhar sobre o trabalho. Eu falo pelo meu trabalho, era no cafezinho, era nos corredores que eu encontrava os professores, os estudantes, e a gente resolvia muitos problemas rapidamente. Agora, às vezes, eu preciso de 30, 50 e-mails para resolver um problema que numa conversa seria facilmente resolvido. Então, a questão do isolamento, sim, traz problemas de dificuldades no trabalho e traz também problemas em relação à nossa saúde. Todo mundo me pergunta isso, como é que vai ser o futuro do trabalho depois que passar a pandemia? Nós nunca mais seremos os mesmos, isso é inevitável. Nosso mundo está sendo brutalmente afrontado aí pela questão da pandemia, em diferentes setores, por diferentes motivos, e na questão do trabalho, eu acho que vai restar a gente tirar um aprendizado
do que pode ser útil com tudo isso que nós estamos aprendendo, porque nós não vamos jogar fora todo esse aprendizado que o teletrabalho traz, mas quando é que ele não se aplica? Como é que a gente vai poder fazer essas escolhas? Eu me pergunto, num contexto que o Jardel trouxe aí das mutações no mundo do trabalho, onde a gente tem pouca margem de manobra das pessoas para negociarem suas condições de trabalho. Então, eu acho que essa é uma questão, saber como é que a gente vai negociar aquilo que pode ser importante, pode ser bom a gente manter do teletrabalho, e o que é absolutamente nefasto e que a gente não quer desse teletrabalho. E eu acho que em relação à questão da educação, está bastante claro, né? Educar não é simplesmente transmitir, passar conteúdos, é uma relação humana, depende sim da interação física, depende do ambiente, os estudantes aprendem entre eles e aprendem, inclusive, apesar dos professores, né? E isso os estudantes estão perdendo quando ficam em casa, ou quando fica nesse vai e volta para a escola, né? Que a hora que piora a pandemia, não consegue voltar. Enfim, eu acho que encerrei aqui minhas anotações. Alguém tinha dito sobre a questão da aflição, né? Acho que o primeiro comentário que o Jardel colocou, eu não lembro quem foi a pessoa que disse, sobre essa aflição que sofre em relação aos valores pessoais, as questões que o trabalho coloca e como isso é adoecedor. Isso realmente é adoecedor e para distintas categorias e de diferentes formas. E aí eu volto para a sua questão, Jardel, que eu esqueci de falar. Você trouxe as diferenças sociais no mundo do trabalho, né? Então, o trabalho, por exemplo, do médico, que seria muito mais bem remunerado da enfermeira, que seria melhor remunerado, por exemplo, que do pessoal da limpeza, da segurança, da infraestrutura, né, em geral. Sim, a gente tem grandes desigualdades, e quando a gente fala de reconhecimento no trabalho, no campo da psicodinâmica do trabalho, nós falamos da importância do reconhecimento material, que é muito importante para que as pessoas possam se sentir valorizadas no trabalho, conseguir permanecer engajando, né, o seu físico, a sua mente, os seus afetos, mas também as pessoas sofrem muito por falta de reconhecimento imaterial. O reconhecimento que a gente chama de beleza do trabalho bem feito. Eu estudei o trabalho das funcionárias da limpeza na nossa universidade, e elas se queixavam não só do salário, que obviamente poderia ser melhorado, mas elas se queixavam da falta de reconhecimento do quanto elas favoreciam o ensino e aprendizagem, porque as salas de aula estavam limpas, o quanto elas colaboravam na pesquisa e no desenvolvimento da ciência, a partir do cuidado que elas tinham quando limpavam os laboratórios, cuidado com os equipamentos que são de custo elevado, elas têm toda essa noção, cuidado para não danificar um equipamento enquanto limpa, e elas não são reconhecidas pela produção do conhecimento, pelas pesquisas. Elas sofrem do que a gente chama de ressentimento. É um ressentimento crônico no mundo do trabalho, porque, em geral, esse trabalho é feito por mulheres, e se assemelha muito ao trabalho doméstico, ao trabalho das mães, que igualmente nós desvalorizamos na nossa sociedade. Então, a importância do reconhecimento material é clara, é inexorável, mas também há que se reconhecer do ponto de vista simbólico o trabalho das pessoas, o trabalho, no caso aí que eu estou dando nesse exemplo, o trabalho das mulheres. E a gente precisa do reconhecimento dos pares, que é o que a gente chama de reconhecimento da beleza, do trabalho bem feito. Só um artista que pintou uma obra com uma grande dificuldade é capaz de avaliar o quanto o outro se esforçou. Só um pesquisador de uma área consegue ver o quanto o outro pesquisador se esforçou. Uma costureira, uma bordadeira. Aliás, eu recomendo um vídeo para vocês, chama Do Lado de Lá da Linha. Eu recomendo um blog que chama Ergonomia da Atividade para vocês, onde tem uma série de palestras, uma série de vídeos, uma série de textos, de materiais muito interessantes para fazer toda essa discussão. E lá tem um vídeo que se chama Do Lado de Lá da Linha, e tem a história de uma bordadeira, e ela contando
de como esse trabalho, só uma bordadeira consegue perceber a diferença de um bordado para o outro. As pessoas olham e acham que é tudo igual. Elas veem ali uma assinatura de cada uma delas, elas reconhecem a pessoa pelo bordado. Olha que interessante. Então, tem um mundo aí que a gente precisa conhecer em termos de julgamento e de reconhecimento do trabalho. Fico aí à disposição. Me questionem se eu conseguir responder, me provoquem, estou à disposição. Não sei se, Jardel, daí passamos... Não sei se apareceram outras questões ali, senão acho que podemos ir para os finalmentes. Tem aqui duas perguntas apenas, deixa eu tentar resgatar uma aqui que fugiu bastante. Aqui da Eunice Joinville, ela disse assim, gostaria de saber como vai ser daqui a uns anos o trabalhador de Uber que trabalha numa condição de ergonomia terrível, a postura sentada dentro de um carro ou se equilibrando em uma moto. Como será, né? E aí tem mais alguém que trouxe aqui uma outra pergunta, a Euzi disse assim, a reforma trabalhista trouxe retrocessos em relação a direitos conquistados e o pleno emprego, e a pandemia ampliou essa situação, e ela pergunta, é possível, no pós-pandemia, resgatar essas conquistas? Né? Desde a aula passada, as pessoas estão perguntando isso, professora. Deixa eu ver aqui se tem mais. Alguém pediu para repetir o blog aqui, não sei se... Blog Ergonomia da Atividade. Tudo Ótimo. junto, Ergonomia da Atividade. E eu queria recomendar também o Fórum AT, Fórum de Acidente de Trabalho. Também é um site, uma plataforma, na verdade, muito importante para vocês conhecerem mais sobre o mundo do trabalho, nessa perspectiva que eu estou trazendo aqui, né? Que é da ergonomia, da ergologia, da psicodinâmica. Então, tanto na ergonomia, no blog Ergonomia da Atividade, que tem um material vastíssimo, um conteúdo enorme lá, e bem qualificado, produzido, né, por colegas, professor Raoni Rocha, a equipe dele, ele está na Unifop, agora ele era da Unifei, e tem um material riquíssimo para vocês lá. E um material interessante, interativo e tudo mais. E o Fórum de Acidente de Trabalho eu também recomendo, e também recomendo para vocês, a gente tem uma preocupação de formação dos profissionais, o site Engenharia do Trabalho. Nós estamos com uma série de atividades para levar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, e muito mais para a formação daqueles que determinam as condições de trabalho na maior parte dos casos, que são os engenheiros e as engenheiras. Então, nós temos uma preocupação grande com a formação. Respondendo às perguntas. Professora, como será? Só mais uma, que daí você já responde no blog. Essa é a última aqui, né? Como a ergonomia pode ajudar na questão da saúde mental que ficou e está evidente durante a pandemia, né? Acho que é basicamente isso. Ficou como? Desculpa, eu não entendi. Ficou o quê na pandemia? Eu acho que a questão da saúde mental que está mais evidente agora na questão da pandemia, ou seja, acho que pós-pandemia nós teremos aí um fluxo de problemas mentais mais forte. Eu acho que são essas as perguntas. Eu queria, lá no início, antes, essa não é uma pergunta para a professora, mas o Amândio Barbosa pergunta assim, como trazer a pastoral para Valença, Bahia? Eu sugiro que o Amândio, né, eu não sei se vai conseguir o contato dele ali antes, que ele veja lá no site da Pastoral Operária e manda um e-mailzinho para a gente lá, um contato, para a gente entrar em contato com ele, viu? É uma das primeiras perguntas que ele colocou bem no iniciozinho. Acho que é basicamente isso, agradecer a professora e deixar essas últimas perguntas aí. Tá ótimo. Olha só, para a questão que foi colocada, que eu não vou me lembrar o nome da pessoa, como que vai ficar as consequências desse trabalho uberizado, né, para as pessoas, para a saúde, quer dizer, o fato de ficar sentado trabalhando como motorista, ou nas bicicletas, né, se falaram das motos, mas tem também os que trabalham de bicicleta. O que a gente projeta são as mesmas consequências nefastas que a gente viu no mundo industrial,
que a gente viu no setor de serviços, então o adoecimento em massa, para além das questões da própria contaminação de Covid, né, por conta dos problemas que essa infecção, que essa patologia traz, a gente imagina que 1/3 da força de trabalho terá problemas de saúde relacionados com a questão da Covid. Mas nos preocupando aí com a pergunta, né, que é a questão dos trabalhadores por aplicativos, o que a gente vê é uma exploração muito grande dessa força de trabalho, dessas pessoas, e isso traz adoecimento, e pior, sem nenhuma condição de assistência, né, ou de prevenção, já que eles não são considerados trabalhadores, eles são considerados empresários, né, ou empreendedores. Eu imagino que a gente vá visualizar o mesmo adoecimento que a gente viu no setor industrial, no setor de serviços, quando a gente tem essas mudanças de tecnologia, quando a gente tem um uso inadequado das pessoas, trazendo um problema social gravíssimo, né? Vocês se lembram das epidemias de Ler-Dort, né, das lesões por esforços repetitivos e tudo mais, e a gente convive com elas ainda. Então, o que eu acho que é mais problemático é que a gente convive com as doenças que foram descritas em 1700 pelo médico do trabalho, Ramazzini. Nós temos essas doenças ainda, e a gente agora cria doenças novas, a partir de condições inadequadas de trabalho. Então, e fica essa mistura de doenças antigas com doenças novas, então eu vejo o cenário como bastante assustador, e nós precisamos de políticas públicas para olhar para essa condição da classe trabalhadora. Como reconquistar os direitos, não me parece que eles virão de graça, sabe? Na história do trabalho, o que a gente vê é que todos os direitos foram conquistados com muita luta, de muitas pessoas, de coletivos. Então, uma saída, eu acho que vocês têm aqui, por meio do trabalho de vocês, que é um trabalho coletivo. Então, eu só imagino saída por meio de conquistas e lutas coletivas. Como é que a ergonomia pode ajudar nessas questões de saúde mental que estão exacerbando? Vocês têm razão. O problema de afastamento por problemas psicoemocionais já supera uma série de outras causas que a gente tinha de adoecimento no trabalho. Como que eu entendo que a ergonomia pode ajudar? E aí eu vou ser bem sincera, olhando por dentro do trabalho. O porquê que uma professora adoece no trabalho é diferente do porquê que uma vendedora adoece no mundo do trabalho, ou um médico, mesmo que estejam todos fazendo o que a gente está chamando aqui de teletrabalho. Nós temos que olhar as causas dentro do próprio trabalho, porque embora o adoecimento seja parecido, o burnout, né, o esgotamento seja o fenômeno, ali a consequência seja parecida, a causa pode ser muito diversa. E a gente só vai conseguir resolver os problemas do trabalho se a gente conhecer aquele trabalho, que é do que sofrem as costureiras, é diferente num lugar, numa região, é diferente de outra, não dá para extrapolar, não dá para dizer que o trabalho de uma costureira numa determinada confecção em São Paulo seja igual no Nordeste, seja igual em outro lugar, não tem como fazer essas extrapolações. A gente precisa conhecer o trabalho por dentro. E quem é que conhece por dentro? Os trabalhadores. Os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, por isso é que o que a ergonomia pode fazer, ajudar esses trabalhadores e essas trabalhadoras olharem o seu próprio trabalho, reconhecerem quais são as dificuldades e ajudar junto com eles a construir as soluções, a batalhar por essas soluções. Elas também não virão de graça, esse reconhecimento também não virá espontaneamente, eu diria. A gente precisa se unir. Pesquisadores, pessoas interessadas, os movimentos sociais, todos os cidadãos e cidadãs que queiram mudança no mundo do trabalho. Eu acho que a gente precisa se unir e acho que agora talvez a gente tenha inclusive as ferramentas para fazer isso. O mundo digital permite que a gente tenha uma conexão maior do que a que a gente tinha no passado. É isso. Espero ter respondido aí, pessoal. Muito bem, professora, obrigado. Sabemos aí do seu longo dia. Agradecemos, então, por sua
disponibilidade em nos ajudar com essas reflexões e assim nos provocar também. Então, estamos caminhando agora para o final já do nosso encontro. Eu queria convidar a Juscelene, se ela também pode entrar aí para a tela. Pode ser, Juscelene? Tem como? Isso. Só para a gente agradecer, então, a você por nos ter ajudado nessa noite, nesse trabalho, até agora, às escondidas, né? Então, por isso que eu pedi para você vir também para a primeira página, né? Então, para a gente poder lhe agradecer, então, pelo trabalho que você nos fez esta noite, nos prestou essa noite. Agradecer também ao Jardel, né, que contribuiu, então, também esta noite. Agradecer à professora, obrigado, então, muito obrigado mesmo, pela sua contribuição. Queremos também agradecer a cada uma e cada um de vocês, né, que estiveram conosco essa noite, participando ativamente, ou ouvindo, né, mas também ouvindo ativamente, né, e agradecemos, então, né, a gente sabe que aí há pessoas, né, dos 4 cantos deste país, né, então é sempre interessante também a gente, né, ter esse retorno nesse sentido, né, a partir das preocupações locais, que em boa parte se manifestarem, então, nas perguntas, né. Só para lembrar, então, que esses módulos, né, eles ficam gravados, e podem ser acessados, então, no site ou na página, então, da Semana Social Brasileira. Então, se alguém quer aprofundar um pouco mais, quer ouvir de novo, então pode ir lá no site, né, que está aí já, né, e pode, então, lá e acessar de novo, então, ouvir de novo, né. Esse curso, então, como é um curso, né, ele vai continuar na próxima semana. Então, na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, vamos nos encontrar de novo para, então, o terceiro encontro, que terá, então, como tema, já anunciado aqui, a igreja e os desafios frente ao mundo do trabalho. Quem vai nos ajudar, então, na próxima terça-feira, é o Hélio Gazda, né, da FAGE, né, Faculdade dos Jesuítas, lá de Belo Horizonte. Muito bem, assim, então, encerramos esta noite, né, tenhamos, então, todas e todos um bom descanso, né, e assim podermos nos recuperar, então, e nos cuidemos, para que possamos, assim, nos encontrar ainda na próxima semana. Está bem? Um abraço a todas e todos. Obrigada, fico à disposição de vocês, viu? Tudo bem, obrigado também. Obrigada. Isso. Tchau, tchau, então.